Deixa o pessoal entrar. Estamos começando aqui mais uma live da Unisanta. Os seguidores estão aí entrando. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a gestão de um escritório de arquitetura, incorporação, fundos também. A gente vai falar de vários assuntos bem interessantes aqui, com um especialista aí formado em vários assuntos. Olha, a Cá Cantilho tá perguntando aqui pra mim, ó, sobre o que é a live de hoje. Cá Cantilho. Hoje a gente vai falar sobre gestão de escritórios de arquitetura e também vamos falar um pouquinho aqui sobre administração de empresas, fundo de investimento com um super especialista. Gente, deixa eu só tentar, vou até tentar colocar aqui pra vocês o tema, para deixar fixo aqui, enquanto o nosso convidado de hoje entra aqui na nossa live. Todo mundo aqui com a gente hoje, Lu Pérez. Deixa eu só abrir aqui para ver se eu consigo... Opa! Para ver se eu consigo aumentar. Ah, agora eu consegui aumentar aqui. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Olha, bastante gente aqui com a gente hoje. O Aloysio já entrou aqui. Deixa eu ver até se eu já consigo convidar. Bastante gente acenando. Oi, gente. A gente vai conversar sobre um assunto bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo já colocar o Aloysio aqui com a gente. Já estou com... Deixa eu já convidar ele aqui. Vamos lá. Olá, Aloysio. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? A conexão tá boa? Tá tudo ótimo, Marcele. Tô tentando só Então, tirar minha cara daqui para eu enxergar você. eu acho que o pessoal tá conseguindo me... Não, tô metade aqui, agora foi. Tô conseguindo me enquadrar aqui dentro do nosso campo de visão. Olha, hoje a gente vai fazer uma live super especial. Tem bastante gente aqui acenando, perguntando sobre o tema. A gente vai falar de gestão de um escritório aí de arquitetura, né? Vamos falar também um pouquinho da questão de incorporação, fundos real estate. A gente tem bastante coisa para falar hoje aqui, né, Aloysio? Sim, Eu temos sim. gostaria... Assim que você conseguir aí... Eu vou entrar, eu vou sair e entrar, tá bom, Marcele? Tá bom, pode sair e entrar. Assim que ele sair e entrar, gente, eu vou pedir para que ele se apresente para vocês. O Aloysio, ele é um super profissional. Ele é especializado não só em uma área única, né? Ele tem aí um currículo extenso. Então tem como dar muitas dicas aqui pra gente hoje. Gente, o pessoal tá super animado hoje, mandando coração. Fala o curso aqui, os alunos que são estudantes ainda aqui ou que já se formaram, manda o curso aqui, gente, pra mim, que eu gosto de ter essa troca com vocês, ter essa interação com vocês. Deixa eu tirar o Aloysio aqui. Aí, agora foi. Tô esperando o Aloysio voltar, deixa eu ver os comentários aqui enquanto isso. Todo mundo aqui com a gente, ó. Arquitetura Shirley, Guedes Judô, professor Lozano, Lívia Campos, Bruna Gous, Eduardo Botega... Aleca tá aqui com a gente, como sempre, né, nas nossas lives. Paola também com a gente aqui. Beth Faria. Pessoal, fala o curso de vocês aqui, que eu adoro saber o curso de cada um de vocês. Vamos ver se eu consigo agora aqui adicionar o Aloysio. Vamos lá. Mas chama os amigos, manda para todo mundo aí que a live hoje vai ser bem legal, recheada de conteúdo. Acho que agora foi. Foi? Acho que foi, né? Agora tá ótimo, aqui pra mim tá ótimo. Então tá bom. Aloysio, eu queria primeiro te agradecer você ter aceito esse super convite aí da Unisanta para estar aqui entre todos os alunos, ex-alunos, colaboradores, todos os seguidores da universidade, pra gente fazer essa live aqui bem recheada de conteúdo, né? E eu queria que você começasse se apresentando aqui. Eu tenho o seu currículo aqui, né? Arquiteto, urbanista, engenheiro civil, administrador de empresas, pós-graduado em modelagem financeira, mas queria que você, né, que é a pessoa mais indicada para falar, se apresentasse. Eu acho que eu ainda não sei o que você quando crescer, viu? Eu acho que essa é a verdade, viu? Para falar a verdade. Mas eu estudei em algumas faculdades que me trouxeram muito prazer de conhecimento e tal. Estou muito feliz de estar aqui. Basicamente, eu sou um engenheiro e arquiteto. Só isso. O resto são títulos, né? Não quer dizer muita coisa, não. Não, muito bom. E olha, com essa formação aí que você tem de multifacetas, né? Com várias
várias frentes para você seguir. Eu queria entender, e acho que o pessoal de casa também quer saber e conhecer um pouquinho da tua trajetória profissional. Conta pra gente. Tá, bom, primeiro agradecer a generosidade sempre do Unisanta comigo, vocês estarem aqui comigo, né? Eu sempre tive eu brinquei um pouco com aquilo, mas eu sempre tive uma inclinação mais generalista, né? Geralmente eu estou perto de pessoas que sabem mais dos assuntos do que eu. Sempre foi assim na minha vida. Eu gosto mais do olhar o todo, mas eu sempre trabalhei com gestão, né? E trabalhando com gestão, rondando sempre o real estate, né? Tá sempre no meu sangue. E o começo, assim, a minha escola de gestão foi fora do real estate, foi na IBM. Eu trabalhei 10 anos, foi meu primeiro trabalho como engenheiro, e eu trabalhei um ano na IBM americana, né, em Nova York. E depois eu me fixei no real estate, conheci a melhor arquiteta que eu conheço, que é a minha mulher, a Kitty Aquiles. Trabalhei com engenharia, na construção, incorporação, e aí fui trabalhar com fundos de investimento. E aí eu tive esse convite de dirigir a Triptych em São Paulo e Paris, e estou lá há 4 anos, muito feliz. E tá indo assim, estamos assim. Não, agora você falou de Paris. Paris já é uma novidade aqui para mim. Quero que você me conte como que foi, como que é trabalhar em Paris, porque quando você fala em Paris, principalmente para alunos que estão assistindo a gente, é impactante, né? É motivador também. Como que é essa experiência com Paris? Bom, Paris na verdade, trabalho em São Paulo, mas assim, eu vou bastante a Paris a trabalho, né? E a empresa ela tem duas sedes, ela não tem uma filial e uma sede, então ela tem tanto em Paris como em São Paulo, né? E Tá. trabalhar em Paris é tão transpirador como aqui, né? A gente trabalha que nem louco, os franceses são bem pragmáticos, né? São apaixonados como a gente. A única coisa é que se no dia seguinte você chega depois de uma noitada de vinho, eles perdoam. Isso sim, eles têm de bom. Mas Olha só. a gente não fica passeando assim de dia, não, sabe? Tá? Mas eles têm o momento do lazer lá. É muito gostoso estar com eles, né? Agora, com a pandemia, a gente parou um pouquinho de viajar, então a gente está mais por home office, né? Tanto aqui em São Paulo como lá. Eu já vou entrar nesse assunto da pandemia, mas primeiro eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o curso de arquitetura e urbanismo que você fez na Unisanta. Essa foi sua primeira formação? Não, não, eu fiz bem velho, né? Fiz bem velho, já estou bem velho, mais velho ainda. Na verdade, eu sempre tive paixão por história, por arquitetura, a influência da minha mãe. Eu sempre fui engenheiro, exatas, administração, e aí eu estava retornando a Santos, né? Depois de uma boa época fora. O Edson Fernandes foi o coordenador desse curso, ele estava meio que, acho que o curso já tinha uns 2 anos, mais ou menos, e foi ali, o curso super bem estruturado, professores capacitados. Eu acreditei muito nesse plano do Edson, ele me convenceu e, nossa, foi maravilhoso o curso. Agradeço muito, foi um conhecimento muito importante na minha vida. Todas as faculdades que eu passei trouxeram muita coisa na minha vida de bom e eu tenho muito a agradecer à Unisanta e ao Edson bastante e aos professores que estavam ali com a gente. Muita energia. É legal a maneira como você fala, assim, traz muita verdade, sabe? A gente é legal como aluno também. Hoje eu estou numa segunda graduação pela Unisanta, agora eu faço jornalismo, mas me formei em direito também pela Unisanta. E é gostoso ver você já, assim, com tantos cursos, ainda falando com brilho nos olhos, assim, isso é bem legal. Foi uma época com bastante energia na minha vida, sabe? O pessoal estava montando um curso novo, com muita vontade. E aquilo contaminava. E até hoje eu lembro com bastante carinho por esse tempo aí que eu passei com vocês. Não, tem um pessoal aqui, Aloysio, falando, excelente aluno, excelente aluno. Esse excelente aluno tá bombando aqui nos nossos comentários. Não, era Pessoal, meu PDF só. Eu estudava aqui um ó, pouco e pronto, mas nada disso. você falou agora pra gente dessa questão do real estate, né? Assim, você deu uma pincelada nisso quando a gente começou a conversar, e eu queria entender como que é gerir um escritório assim, especificamente em arquitetura. Então, o real estate, que seria incorporação imobiliária, fundos de imobiliários, arquitetura, né, eu ficaria o dia inteiro aqui para te contar como é que funciona isso aqui, mas dá para resumir
que é um meio muito imprevisível, né? A gente acorda todo dia para dar ordem para o caos, porque imagina o Brasil, um país instável. Você trabalha no real estate, por exemplo, o incorporador, ele lança um produto que ele fica congelado, engessado por 3 anos. Ele não pode mudar quando ele lança, né? Quando ele faz o memorial de incorporação, quando ele vai no mercado, ele tem que manter aquilo. Os fundos trabalham com ciclos de 6, 8 anos. Então, é difícil a gente trabalhar num país instável com um produto tão engessado. Os arquitetos habitam esse ecossistema, né? Então, acho que a imprevisibilidade, né, é o que tem mais de característico do real estate, é o mais desafiador. Trabalhar no mercado assim. Então, na IBM era muito mais estruturado, né? Não, eu acho legal você falar em relação a isso, porque às vezes as pessoas que fazem arquitetura, elas enxergam um segmento só dentro do curso, né? E você tem ali um leque de opções. Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de quem faz arquitetura e urbanismo. Você não tem uma via só, você tem várias opções, né, Aloysio? Eu vejo até que o curso da arquitetura, ele poderia ter mais ainda, né? Quando a gente compara o curso de arquitetura aqui no Brasil como na França, né? A gente poderia ter umas matérias mais optativas, de forma que o arquiteto pudesse assumir mais risco, mais remuneração, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que o arquiteto é mais protagonista. Então, seria legal colocar algumas coisas na grade de arquitetura nesse sentido, de dar mais capacitação em algumas áreas, como obras, cálculo, gestão, mas você também preparar. Pode ser optativa, não sei, é uma ideia que vem na minha cabeça, mas pode ser uma coisa que dê mais amplitude para o arquiteto. Ele já tem bastante amplitude, mas ele poderia focar no final numa área, entendeu? Fazer crédito. Na Getúlio Vargas a gente tem muito isso. Você consegue, no final do curso, meio que seguir um caminho e focar ali e se especializar um pouco. Só queria abrir um parênteses aqui, pessoal que está seguindo a gente. Eu percebo que vocês estão mandando algumas perguntas. Eu vou pedir para vocês mandarem essas perguntas na caixinha de pergunta, tá? Embaixo da tela tem um quadradinho com uma interrogação. Mandem as perguntas aqui, que fica mais fácil da gente conseguir responder, tá? Porque os comentários estão subindo e pode passar. Bom, vamos prosseguir aqui. Eu queria entender, Aloysio, como que é iniciar aí um trabalho e como que se cria uma empresa através de gestão. Isso é uma dúvida que eu sempre tive e eu queria te perguntar. Então, quando você começa numa empresa ou trabalhando, fazendo uma consultoria de qualquer forma, você tem que conhecer a empresa, mapear processo, conhecer aquele mundo, né, o histórico e tal. Geralmente são os famosos 90 dias, né? Qualquer trabalho de gestão é assim. Quando você começa uma empresa do zero, demora um pouquinho mais, mas sempre você passa por um desenho de um modelo de negócios, né? Eu não quero ficar entrando muito em detalhes para a coisa não ficar chata aqui. Mas o modelo de negócios é tudo. É quando você desenha o teu planejamento, quando você reconhece o que está existindo, muda processo. E mais importante do que a gente ter respostas ali desse modelo é saber fazer pergunta. É muito difícil você saber fazer a pergunta certa para você desenhar o modelo certo. E qual que seria essa pergunta certa? Só para Olha, a gente entender. uma das perguntas mais importantes que eu acho que a gente tem que descobrir de nós mesmos na vida é saber encontrar a nossa vocação, né? É muito difícil essa pergunta, muito mais difícil a resposta, mas a gente precisa encontrar a vocação. E quando a gente está começando, a gente não pode deixar a vida nos levar, né? Pá, hoje eu faço isso porque naquele momento o projeto que entrou pela porta foi aquele. A gente tem que aceitar os clientes no início, sim, claro. A gente tem que. A gente precisa de capital de giro para funcionar, a gente precisa de começar, mas a gente tem que tentar voltar para o trilho, né? Assim, onde é que eu posso fazer diferença, né? Qual que é a minha vocação? Onde eu tenho prazer, onde meus olhos brilham, onde é que eu posso ser mais ali para ser alguém mais importante ali, alguém como empresa mesmo, né? Como grupo, como. E é isso também. Eu acho que encontrar vocação é a coisa mais difícil, mas é a coisa mais importante. A gente tem que sempre estar perseguindo isso, né? Também, o que eu preciso aprender, né? Corporadores pequenos, por exemplo, têm que aprender muito sobre legislação, assembleias, né? Se eu quero ser especialista, se eu quero lidar com volumes altos, com eficiência, tudo isso é gestão estratégica, né? Você tem que saber para onde você quer ir. É difícil? Mas essa pergunta você não pode desistir dela. E você tem que receber para você conseguir realmente fazer um planejamento, um modelo de negócio que faça sentido e tenha sucesso. E eu acho que o mais importante de todas as perguntas, mais importante de todas as respostas é ser ético, porque
o incorporador, ele vende papel. O arquiteto, ele vende papel. A gente vende sonho, né? O médico que vai te operar, ele te vende um futuro. Ainda vai acontecer a cirurgia. O advogado também está te vendendo o futuro. Então, essas pessoas, elas precisam de quê? De credibilidade. E para ter credibilidade, só com ética. Então, acho que a ética é uma das coisas mais importantes nesse leque aí de perguntas e respostas. Estou enganada ou parece complicado? Você deu uma pincelada geral aí em vários pontos, né, Luísio? Não é complicado, pelo menos não é para ser complicado, né? Na verdade, a gente tem que... uma coisa que eu aprendi na Harvard, né? Você tem que focar nos resultados e comemorar pequenas vitórias, sabe? Isso é super importante. Você ter motivação. As pessoas terem motivação, né? Isso é liderança, né? Então, é super importante a gente focar no dia a dia, pequenas vitórias, pegar um problemão, dividir em pedacinhos e ir resolvendo os pedacinhos aos poucos. Eu acho que é isso. Investir em processos também, deixar tudo que é rotina, tudo que é padrão de lado para as máquinas fazerem, né? Já que a gente tem tanta máquina hoje trabalhando para a gente, e deixar o tempo para a gente pensar, para a gente inovar. Eu acho que é por aí. A gente descomplica isso, parece complicado, né? Sim. Eu tenho aqui, eu vou pronunciar, se eu estiver errada, você me corrige, tá? É triptych, como que é o correto? É triptych, é um nome complicado. É um nome complicado, depois a gente pode falar um pouquinho sobre Não ele. estou passando vergonha, então, de perguntar, né, Luiz? Não, é triptych. Tá, eu queria saber como que foi seu início na Triptych. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente. E o que é, né, a Triptych, que muita gente não deve saber. A Triptych é uma empresa que já tem 20 anos, né? São 4 sócios, uma brasileira e 3 franceses. Dá para finalizar a Triptych em 3 fases. A fase de ateliê, que tinha 15, 10 pessoas. Depois eles entraram na área de incorporação, né? Principalmente com as árvores, né? Eles têm aquela coisa do tempero misturado francês brasileiro, então eles trazem um pouco de racionalidade do francês com a emoção brasileira. Então, tanto no Brasil trazer a França, tanto lá na França levar o Brasil, para eles é um diferencial. E a vocação deles foi essa mistura mesmo, sabe? E aí eles estavam nessa segunda fase de incorporação e eles estavam entrando numa terceira quando eles pegaram o projeto Cidade Matarazzo, que é um projeto incrível. Eu até convido os alunos um dia para visitar essa obra, que é maravilhosa, um dos maiores projetos que já existiu, acho que no Brasil. O projeto arquitetônico tem 1000 folhas para quem é arquiteto. É muita coisa, né? E para fazer um projeto grande desse, Paris já estava crescendo, né? Quando eles ganhavam os concursos, né? Você precisa, é um momento delicado da empresa. Crescer é delicado. Você pode crescer, né? Mas você tem que crescer com cuidado. Você precisa estruturar teu negócio. Eles tinham muita relação com a Europa, tem, né? Com Portugal, Holanda, Escandinávia, principalmente Escandinávia. E lá na Escandinávia, a gente tem um escritório chamado BIG, que é do BIARC, que hoje é o maior escritório de arquitetura do mundo. E eles conhecem o pessoal lá, mesmo a mulher desculpa, o marido da sócia lá da Triptych, ele é da Escandinávia, eles se conhecem todos. E eles contrataram uma diretora financeira para resolver esse problema deles de gestão. Para um arquiteto, geralmente é muito tedioso, sabe? Geralmente, eles são anjos de criação, né? Eles têm uma maneira bem de trabalhar que acha um pouco chato trabalhar com... Não todos, mas alguns, né? E aí, esse negócio dessa diretora financeira deles estar serem contratados, está dando certo, acho que influenciou muito na minha contratação, porque eles foram buscar alguém vendo que eles iam construir iam tentar um crescimento aqui no Brasil, né? Eu estava na HSI, um lugar super mágico, mas, puta, estava numa empresa, né? Olhando ela como um todo, né? É uma empresa que eu admirava muito já, a Triptych, eu admiro há muito tempo. E eu gosto também muito da França, por causa da minha família. Eu falo um pouquinho a língua deles. Então, tudo estava assim, muito, muito legal para mim, sabe? Para entrar ali na Triptych. Eu já estou lá há 4 anos, pô, é bastante tempo, estou muito feliz lá. Eu percebo que você é visionário, né? Assim, você tem uma visão do que vai acontecer um minuto antes. É isso? Eu tô errada? Não, Peguei essa perspectiva. eu não tenho, a gente não tem essa mágica. Eu devo ter gente me ajudando do outro lado.
Sei lá, as coisas vão acontecendo. A gente tem que estar bem, né? Não todo dia, que a gente não está bem todo dia, não, isso não existe. Mas a gente tem que estar transpirando vontade, né? Vontade de aprender e as coisas parece que vão magnetizando coisas boas. Mas não, a gente Sim. não tem essa visão toda, não. Ó, aí você falou de crescer, tem que saber crescer também é perigoso, né? Crescer tem seus riscos. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Qual que é a diferença entre crescer e inchar a empresa? De fato, deve haver uma diferença entre isso. Crescer é quando você cresce com produtividade, sabe? Crescer é porque assim, os financeiros vão me entender, né? Você tem custos variáveis e fixos. Os fixos não são fixos como a gente pensa, né? Quando você cresce, tem que investir bastante. Você investe em ativos, como degraus, né? Então, você tem que tomar cuidado no crescimento para você crescer com saúde financeira, com os resultados. Você tem que ter um plano de negócios e você tem que também saber recuar, né? Você não tem arquiteto, você não pega na prateleira e devolve, né? A gente lida com seres humanos. A nossa base de trabalho é o ser humano, como os outros profissionais liberais. Então, é muito importante que a gente tenha um sistema de trabalho com núcleo, né, mais de arquitetos dentro, por exemplo, estou falando de história de arquitetura, arquitetos que trabalham mais de forma permanente, alguns mais temporários, você tem que ter essa elasticidade, né? Então, Sim. é muito importante que isso aconteça. E acabou acontecendo na Triptych, a gente acabou atingindo, em 2018, a gente conseguiu ter o maior resultado da história da Triptych. 2019 foi um ano bem difícil para nós e a gente conseguiu, então, se preparar com processos. A gente fez muita análise de processo para melhoria de processo, que é uma coisa contínua. E 2020, mesmo com a pandemia, a gente está conseguindo bater 2018. Então, a gente está indo muito bem com esse crescimento, mas não tem mágica, sabe? A gente tem pessoas profissionais excelentes lá. Eu gosto muito do Jorge Paulo Lema e tem uma coisa que ele diz: trabalhe com pessoas melhores que você. E é o que eu faço. Eu estou sempre com gente melhor que eu do meu lado. Então fica muito mais fácil, né? Já é Tem difícil, mas uma, fica mais tem, fácil. tem uma frase do Roberto Chiniachik que ele fala: se você está sentado na mesa onde você é o que sabe mais, você está na mesa errada, né? E tem muito a ver com o que você disse aí, né, sobre aprender. Sim, é isso mesmo. É isso Ó, mesmo. vamos seguindo aqui, que tem muita coisa que eu quero saber de você, da tua trajetória. E uma delas é, dentro do que você falou, você já entrou na parte financeira, né? Eu queria entender um pouquinho, Aloysio, o que que é a modelagem financeira? O que que você pode definir por modelagem? Modelagem financeira é uma ferramenta que a gente usa muito, né, em qualquer gestão de empresa, mas assim, de uma forma bem simples é projeção futura, né? Você tem que projetar aquela empresa e quanto mais informações você conseguir dela e das pessoas, principalmente, né, do material humano que tem ali, é mais fácil você ter uma premissa para se projetar para frente. Mas basicamente é isso. Modelagem é projeção financeira. E aí, dentro assim, eu tenho uma dúvida que é minha mesmo, assim, né? Eu acho que muitas pessoas que estão no início, de repente, para montar aí seu escritório, arquitetos no início de carreira, ali, né? Recém-formados, deve bater um medo nessa questão, né? De você abrir o seu espaço, abrir. E também dentro disso tem um investimento que é feito e tem um tempo para você recuperar isso. Você consegue? Eu estou saindo um pouco do protocolo aqui, mas é uma dúvida que eu tenho certeza que muitos também têm. Você consegue dar uma dica ou dar uma ideia de como que seria o ideal para você que está abrindo o seu escritório ali no comecinho, não tem uma história ainda na área? Como que faz, Aloysio? Então, eu vou ter que voltar um pouquinho no que eu falei, que eu acho que é mais importante. Você tem que começar a desenhar seus modelos de negócio. Você vai errar, mas a gente só aprende errando. Os investimentos têm que ser feitos de uma forma, lógico, com um pouco de cautela, mas você também não pode, você não pode se expor muito ao risco, mas também você não pode ficar travado. Mas o ideal, o que eu acho, é quando você faz um modelo de negócio e faz um planejamento. É complicado de explicar aqui como a gente faz isso, mas o importante é você planejar e você vai errar, com certeza, mas você vai acertar errando. Agora, quando você entra sem planejamento, quando você entra sem desenhar nada, sem projetar nada, sem se preparar,
aí é certeza que não vai dar certo. O outro dá certo pelo modo errado, porque nada é perfeito. Isso não existe. Mas a gente vê que quando você se planeja, você consegue alcançar tudo, sim, com muitos erros no caminho. Eu não vejo outro caminho senão o planejamento. Legal. E aí eu queria entrar já na parte de projetos, assim. Você como arquiteto, queria que você falasse um pouquinho dessa questão de projetos, porque o projeto pode parecer, mas não é simples, né? Tem todo ali um planejamento dentro disso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Assim, eu participo de alguns projetos da Triptych, gostaria de participar mais, mas não consigo, né, por causa do tempo. Eu trabalho mais na gestão, mas eu trabalho sempre, faço questão de participar sempre dos estudos preliminares dos projetos, tanto aqui quanto da França, né? Existe uma etapa nessa fase que a gente define o produto para o mercado, né? É a parte que eu mais gosto, que é o coração da incorporação, né? Quando você define o produto. Ou seja, aquilo que vai ser lançado, aquilo que vai ser projetado, o usuário, o mercado, essa parte mercadológica de pesquisa, de incorporação e de projeto, que o arquiteto lidera muito, é a parte que eu mais gosto. É complicado, assim, né? Mas você vê, é um meio que eu acabei conhecendo gente muito legal, eu conheci gente famosa, Philip Stark, Irmãos Campana, isso por causa do Cidade de Matarazzo, claro. Uhum. Mas assim, lidar com projetos qualquer tipo de projeto, não precisa ser da Triptych, né? É sempre uma concepção, é uma criação, é uma coisa que tem um fim. Também a gente estava falando de planejamento e projeto é um planejamento, né? E não é só arquitetônico. Sim, antes de entrar na parte de quais projetos aí que você tem de mais interessantes para contar para gente, eu queria fazer uma pergunta. Quando você fala de Felipe Stark, irmãos Matarazzo, enfim, que são referências aí, né, dentro da área, o que você acha que leva essas pessoas a serem uma referência? É um projeto que estourou, deu muito certo, ou é uma sequência de acertos e projetos que vão virando uma referência? No seu segmento, como que funciona isso? Ser uma referência? O que dá origem para você ser uma referência? Eu acho que são duas coisas: é transpirar muito, errar muito e acertar com os erros. Todo mundo acontece isso, é que depois que você vê a carreira da pessoa e ela já é famosa, é tudo romantizado, é tudo poetizado, mas a pessoa ralou muito, sabe? Todo mundo, todo mundo. Agora tem uma outra parte, né? As pessoas que se propõem a buscar isso, geralmente são pessoas positivas, né? E eu acredito, é uma coisa pessoal minha, que você atrai também coisas do universo positivas. E isso ajuda muito as pessoas a serem esses caras que eu citei aí, Irmãos Campana, Atelier de France, Philip Stark, etc. São pessoas iluminadas, mas que foram também iluminar as coisas, entendeu? Foram atrás das coisas. Não ficaram atrás de esperar e tudo, porque não existe ninguém genial. Eu não acredito nisso, sabe? Existem pessoas boas, existem pessoas muito boas, pessoas que a gente tem que buscar isso por muito esforço, na minha opinião. Você comentou que faz alguns projetos, que participa de alguns projetos mais de perto da Triptych. E eu queria que você me falasse quais projetos são os mais interessantes aí que você tem contato. O projeto da Triptych, não querendo puxar o saco da Triptych, mas são maravilhosos, né? A gente tem muita coisa legal lá acontecendo hoje. Eu podia citar assim rapidamente, né? A gente tem uma torre que é o AGE 360 de Curitiba, no bairro da Lapinha, que a gente está meio que transformando ali o pedaço. O Gamara, aqui em São Paulo, que é um complexo maravilhoso. Os residências Fanzano, da JHSF, as casas de Boa Vista, do condomínio. Eu tenho uma passagem engraçada porque, assim, quase todos os meus amigos são santistas, né? Torcem pro Santos, ou então são corintianos, né? É o que mais tem, né? E eu torço pro São Paulo. E a gente acabou fazendo um projeto no CT do São Paulo. Foi muito legal para Olha estar só ali que perto legal. da turma. Também gosto muito do Sena. Hoje a gente trabalha com a família Sena, no Sul. Mas é um projeto que eu não consigo contar muito, porque ainda está ainda em estudo. Tá. E aparecem projetos diferentes, tipo vinícola, catedral. Hoje a gente está fazendo uma vinícola no Sul. É muito. A Moed Chandon Isso está era, querendo fazer alguma coisa no Brasil. Oi?
Eu queria te perguntar, eu tinha essa dúvida também. Se, por exemplo, um escritório como o de vocês, né, que pô, tem muitas frentes aí, como que funciona? Vocês focam sempre num mesmo estilo? Então, por exemplo, nosso forte é casa, nosso forte sabe assim, são projetos mais pessoais, né, da utilização da pessoa, ou não, nosso foco é empresarial, ou não, a gente consegue abordar aí todas as necessidades. Então, na Triptych, como são 4 sócios e eles são um pouco diferentes, né? Então, um deles, por exemplo, é muito voltado para projetos culturais, né? O outro gosta mais de incorporação. E eles acabam, por vocação de cada um, né? Pelo que eles têm prazer de trabalhar em vocação, eles vão buscando essas coisas. Mas eles têm os valores os valores são iguais, assim, o conceito é igual, tanto na França como no Brasil, é por isso que é diferente, porque o mercado na França e no Brasil é muito diferente. E então eu acho assim, eles não buscam um determinado porque são 4 sócios diferentes, buscam coisas diferentes, mas os valores são os mesmos, né? Os valores de sustentabilidade. Você vê que todo o projeto da Triptych busca a biofilia, que é a relação do homem com a natureza. Você vê muita questão de racionalidade nos projetos deles. E assim, e buscar coisas de inovação, né? Eu tenho um projeto lá na Triptych, na França, que o prédio é um complexo, né? Que eles ganharam no concurso. Ele é um camaleão, ele se relaciona com a natureza. Eles usam um conceito chamado biomimetismo, né? Uma coisa louca. O que é o biomimetismo? O prédio, se está mais sol, mais vento, menos vento, ele vai abrindo, vai fechando. Ele é formado por membranas. Meu Deus! Uma coisa de louco. Isso na França, a gente não tem nesse material aqui. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o primeiro prédio de madeira do Brasil. Um prédio de madeira sendo projetado aqui no Brasil, com a ajuda do resto do mundo aí que a gente tem. E a gente está fazendo um prédio de madeira. Eu nem sei se isso tem a ver com o tema, mas conversando com você, me lembrei muito de Niemeyer. Eu não sei se vocês se você tem alguma relação em relação a trabalho, com as obras dele, enfim. Mas ele inovou muitas coisas, né, dentro da área de vocês, dentro do que ele fez na época dele. Sim, Niemeyer, eu acho que o Niemeyer, na parte principalmente formal, né? A parte plástica, ele inovou bastante, realmente. Mas ele tinha repertório, sabe? É uma coisa que eu acho que todo arquiteto tem que buscar, repertório. Eu tenho um amigo que trabalha na Triptych, que é um grande amigo, um dos melhores arquitetos que eu vi na minha vida. Ele é português, da Escola do Porto. Ele trabalhou em 12 países, né? Ele falou para mim um dia Nossa. assim, Aloysio, ninguém cria nada. Tudo já foi inventado. Não tem esse papo de eu nasci com uma genialidade, acordei, tive uma ideia e pronto, vou dominar o mundo. Não tem essa. Você tem que ter repertório. A Triptych é assim, ela tem repertório. Então, ela tem contato com outros escritórios. É por isso que é legal os arquitetos, quando podem, viagem, tenham contato. Hoje a gente tem o mundo inteiro aí no computador, né? A gente tem como buscar informação e repertório. O que a gente faz é o seguinte, a gente reinventa o que já foi inventado. Então, eu acho que essa curiosidade, mas essa transpiração também, de ir atrás de repertório, de ver as coisas que estão acontecendo, é o essencial do arquiteto, para ele poder criar em cima do que já foi criado. Entendeu? Legal, legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é bem peculiar ao nosso tema aqui. Você que tem essa experiência internacional, eu não posso deixar de explorar essa experiência aqui na nossa live. E eu queria que você me pontuasse o seguinte: o que você falaria de uma diferença dentro de arquitetura? Mas agora eu quero saber da diferença no ângulo do cliente, tá? Entre brasileiro e francês, assim. Uma coisa que você fala, nossa, no Brasil isso aqui se faltar não tem projeto. E na França também isso aqui se faltar não tem projeto. Você tem alguma coisa assim que vem na sua mente? O trabalho da França é um pouco diferente do Brasil, porque o arquiteto tem uma formação, uma responsabilidade diferente lá da gente. É aquilo que eu estava falando de talvez mudar a nossa grade ou colocar algumas coisas. Mas são insights da minha cabeça, não sei até que ponto eu estou certo nisso, mas lá é tudo através de concurso, tudo. Inclusive Olha, a iniciativa privada, ela também acompanha, geralmente, não todos, tá?
mas geralmente eles acompanham essas questões de concurso. Então, o concurso, tudo bem, ele classifica pessoas, nesse ponto ele restringe, mas todo mundo pode participar, né? Aqui no Brasil, quando alguém vai fazer um museu em uma cidade, o que eles fazem? Eles convidam um arquiteto famoso ou convidam alguns arquitetos que fazem uma licitação, né? Por que um arquiteto desconhecido não pode participar, né? E na França ele consegue. E até você vai até perguntar para mim, como é que faz o arquiteto que acabou de se formar na França, se ele não tem experiência nenhuma, né? Porque lá, quando você participa de um concurso, você tem que passar na fase 1. A fase 1 você passa por um crivo de currículo, né? Legal. Passando da fase 1, você entra na fase 2, que é remunerado. Eles remuneram os concursos. Então, você participa, o teu escritório é remunerado. Né? Tem muita parceria público-privada na França. A prefeita de Paris, a Ana Hidalgo, ela é super adepta a isso. Então, assim, e quando o cara é novo, onde é que está o currículo dele para ele entrar nesse concurso? Então, a França cria um universo para os arquitetos novos, que são os concursos de jovens arquitetos. Então, a sua carreira na faculdade, tá? O seu currículo na faculdade, os trabalhos que você fez enquanto estagiário, enquanto estudante, é que vale para você passar aquelas primeiras barreiras para chegar na outra. Então, é o trabalho restrito, mas é diferente, né? É um trabalho que todo mundo pode participar. Com muita... Muito interessante isso, porque eu não tinha ideia de que era assim. E eu acho que deveria ser assim aqui no Brasil também, né, Luiz? Porque daria oportunidade para tantas pessoas geniais aí, assim, que têm ideias incríveis e estão no começo ou não tem aí a fama, né, ainda. Sim. O mercado da França, veja bem, ele é menos dinâmico que o Brasil, né? Então, assim, ele é devagar e sempre. Você sempre tem oportunidade, mas elas são menores também, né? Tá. Você não tem tanto projeto como no Brasil. O Brasil, você experimenta num ano um boom imobiliário, em que você vai buscar engenheiro na sala de aula, porque não tem engenheiro, ou arquiteto, e dali a 2 anos você já está sem trabalho para ninguém, né? A gente tem instabilidade. Na França já é tudo mais devagar. Então, não é que é um... Mas, quando aparecem oportunidades, aparecem para todos, desde que a pessoa seja uma transpiradora, que é um termo que eu gosto de usar. Agora, lá também tem uma coisa, o arquiteto, tem umas coisas interessantes. O arquiteto na França, ele, por exemplo, ele é responsável solidariamente com o calculista de um projeto. Aqui no Brasil, não. Nossa. Arquitetura, né? Ele pode não ser, tá? Ele opta por ser, mas ele vai ser remunerado melhor, né? Ele pode fazer obras. Ele tem ele tem essas matérias na faculdade que ele pode fazer. Por isso que eu falo, por que não fazer isso aqui? E ele ganha 5 vezes mais. Eu não estou falando de taxa de câmbio, tá? O euro está, sei lá, 5, 6. Eu estou falando na mesma moeda, ele ganha 5 vezes mais. Não que ele ganhe. O arquiteto tem problema, sim, na Europa. Tem problema para receber. Sim, tem uma série de problemas, mas ele ganha melhor. Ele é mais remunerado. Nos Estados Unidos, mais ainda. Nos Estados Unidos, o arquiteto é mais protagonista. Então, Eu percebo que tem muitos investidores que estão saindo aqui do Brasil para fazer construção de casas e projetos nos Estados Unidos, né? Isso está sendo bem comum agora. Sim. E tem essa questão, por exemplo, o que eu faço podia estar na faculdade, né? Você podia me convidar para dar aula lá de gestão, né? Porque geralmente... Olha só. Eu tô brincando. Vai ser um prazer. Olha só, Luiz. Eu vou seguir com... Pode falar. A gente trabalha do lado da Escola da Cidade, né? Ali na República, em São Paulo. E a Escola da Cidade, o Gui, que é um dos sócios da Triptych, já deu aula lá. E a gente já teve essa conversa de botar isso na faculdade, né? A gestão. Porque o arquiteto sai da faculdade e ele quer montar o escritório dele, geralmente, né? O médico, o advogado. Eu sou advogada e eu tive essa dificuldade na época, né? Muitos anos atrás, quando eu me formei, eu tive essa dificuldade. Tá aí uma ideia, uma né? Botar na grade a matéria. Eu estou escrevendo um livro. Muito legal. É para o futuro. Vamos lá. Eu vou levar para o pessoal aqui da universidade, que eu achei incrível essa sua ideia. Ó, eu tô com um termo aqui que para você vai ser bem natural aos ouvidos, né? Pra gente, não. O que seria BIM? BIM, tá. Então, explica pra gente.
O BIM, na verdade, muita gente. O BIM é um sistema que vai gerenciar um empreendimento, custo, cronograma e tudo. É que as pessoas confundem o BIM com um projeto em 3D, sabe? Porque Hum. realmente ele facilita muito a integração dos projetos, porque ele vê os projetos em terceira dimensão. Mas Não o é BIM um não é AutoCAD, isso. assim, por exemplo, no Brasil, não, tem nada a ver. Seria um AutoCAD em 3D. As pessoas leem o BIM assim, mas o BIM não é isso, não. O BIM é muito mais que isso. O BIM é processo, ele vê custo, ele vê cronograma, ele integra não só os projetos, como ele integra todo mundo que participa do desenvolvimento imobiliário de um empreendimento. Uma ótima Então, as ferramenta pessoas precisam integrativa aí, estudar né? mais. Oi? É uma ótima ferramenta integrativa de um projeto, né? Que ele integra todos os. Todos os atores aí que participam dessa bagunça aí que se chama desenvolvimento imobiliário. Na França é praticamente obrigatório. Todos os projetos lá na França a gente faz em BIM. Aqui no Brasil é engraçado, a gente faz para projeto no Brasil inteiro, né? Mas em São Paulo a gente tem mais dificuldade, porque geralmente os complementares, que são os projetistas que complementam a arquitetura elétrica, hidráulica, eles não fazem em São Paulo, né, que a gente esperaria isso. A gente vê mais lá fora, em Curitiba, no Nordeste, a gente vê mais os complementares funcionando com o BIM. Mas o BIM é muito mais do que um 3D, só esse recado que eu estou dando para as pessoas explorarem mais isso, e eu acho que não tem volta, tem que ir atrás do BIM, sim, porque ele é uma ferramenta que não tem volta. Com Olha, certeza. você tem formação, Aloysio, em três áreas aqui, né? Eu quero saber de você como que é toda essa teoria, toda essa bagagem te ajudou na tua trajetória, assim, porque com certeza fez uma diferença, né? As suas formações. Sim, fez diferença. Mas assim, você não precisa ser formado em engenharia, em arquitetura, para você conhecer engenharia e arquitetura. Você pode ser engenheiro e conhecer arquitetura, você pode, tendo, pela literatura, pela pesquisa, pelas pessoas. Eu acho que a postura de aprendiz é mais importante do que títulos, né? Porque se a gente só fica se formando, passando nas provas, isso não adianta nada também. Então, eu acho que a postura de aprendiz é super importante e eu acho que às vezes o engenheiro consegue buscar ou em cursos ou em leitura ou em experiência de pessoas que já passaram essas coisas e você se formar como um todo. Na prática, principalmente, você se forma, né? É lógico, quem gosta de estudar e tal e tem essa possibilidade, que não é só querer, também é poder ter tempo para isso, eu acho super importante, né? Tem uma coisa que é bem peculiar, né? A pessoa que mais me ensina gestão na minha vida é um médico, né? É o meu sogro. O meu sogro entende muito de gestão. Ele é diretor da Unesp, Botucatu, e ele é o máximo, cara, máximo de gestão. Eu converso com ele, eu volto assim e tá lindo. Um médico Renova, né? Renova. nova, entendeu? Então eu acho que a gente tem que também estar com essa postura aberta para aprender de qualquer forma, né? Sim. Aloysio, eu queria voltar um pouquinho agora no tema da pandemia, né? A gente começou falando dela e agora eu queria pegar esse fio da meada aqui para a gente trocar essa ideia. Por quê? Acredito que na arquitetura, como em todos os outros segmentos aí da nossa vida, né? Ramos da nossa vida e áreas da nossa vida, tava tudo indo muito bem, de repente, pá, veio uma pandemia que devastou aí, né? O mundo, tanto com a questão da doença em si, como com a questão de comportamento, mudou. As pessoas mudaram, tiveram que mudar, ficar mais em casa. Eu queria entender, primeiro, se isso atingiu a tua área, se você acha que isso prejudicou, melhorou ou foi indiferente. E eu queria que você desse a sua visão sobre esse novo normal. O trabalho home office, todas essas questões, sabe, que foram adaptadas no período pandemia. Então, assim, se prejudicou ou melhorou, no nosso caso melhorou porque a gente teve um comportamento durante o home office, né, que a gente adotou lá na França e no Brasil, a gente teve um comportamento muito bom, a maneira do escritório trabalhar com a tecnologia que a gente tem hoje foi excelente, né?
Mas eu sei que tem muitos, mas muitos setores de amigos, né, que pereceram, que foi muito difícil, né? Então, assim, a pandemia trouxe de tudo, né? No nosso caso, por exemplo, a incorporação não parou, mas os projetos culturais pararam todos, né? Então, a gente teve, por isso que é bom ter essa questão de você ter o mesmo conceito, mas ter alguns projetos em outras áreas. Agora, o trabalho do home office, eu acho que ele trouxe uma novidade que nunca mais vai embora. Ele desmistificou, né? A gente já consegue se entender. O nosso cliente, principalmente, às vezes você marcava uma reunião aqui em São Paulo, você demora 2 horas para chegar no cliente. Você perde Sim. 4. É um absurdo, né? E você não vai, né? O cliente vai ficar meio pé da vida se você não aparecer lá. E às vezes até o próprio cliente não quer que você vá até lá agora, né? Então ele começou a aprender que não, tem reuniões que a gente consegue fazer assim, viajar, por exemplo, o arquiteto, eu acho que o arquiteto tem que ir no local do projeto sempre, né? Mas tem viagens que podem ser desnecessárias. E o home office mesmo, falando do funcionário, do cara que trabalha em casa, eu acho que também desmistificou um pouco o empregador. Ele tem mais confiança agora que o negócio dá certo. Só que eu acho que ele não veio assim para ficar 100% não. Eu acho que tem atividades que a gente faz, são mais de engajamento, cultura, processos assim bem do dia a dia, de liderança, que a gente precisa estar junto. Então, eu acho que a gente pode mesclar isso aí. Então, acho que isso, a desmistificação e essa mescla de trabalhar um pouco em casa, um pouco no escritório, eu acho que ela vai ficar, não vai sair. O que eu não acredito é que tudo mudou, agora vai ser tudo de casa. Acho que não. Acho que também não é isso. Tem que ter bom senso, né? Tá, e eu concordo com você quando você fala nessa questão do bom senso, mas é nítido como situações em que antigamente nós tínhamos que pegar 2 horas de trânsito para chegar num lugar, às vezes ficar meia hora por uma coisa que era só ali, você até por vídeo conseguiria resolver, a gente supriu aí um buraco que a gente tinha em relação a isso, e acho que a gente otimizou muito a questão da produtividade, né? Sim. Inclusive, por exemplo, lá na Critique, a gente continua como home office. Alguns funcionários voltaram agora em outubro porque quiseram, tá? O escritório continua aberto normalmente, mas eles fazem horários diferentes também nos dias que eles vão. Eles estão indo 2 vezes por semana, 3 não. Então eles acharam um balanço, né? E nesses dias que eles não vão no rush. Eles podem mudar os horários, eles podem trabalhar de dia, de manhã em casa e na hora do almoço, entendeu? Então, acho que assim, essa mescla, que cada um vai ver como é melhor para si, é que é importante. Porque a gente desmistificou aquele medo, era o pavor do empregador, não, vai dar tudo errado. Ou o cliente, se eu não for, o que vai acontecer? E não tem mais isso, acho que isso mudou. Claro que tem exceções e exceções, mas eu acho que muita coisa vai mudar sim. Eu acho que a gente teve lado bom dentro de muita tristeza, dentro de, né, a parte da saúde, a parte de profissionais e empresas que tiveram muito e estão tendo muito problemas, né? Tem essa parte muito difícil, claro. Sim. Olha, tudo que é bom passa rápido. A gente está chegando ao final aqui da nossa live. Mas antes de encerrar, eu queria deixar aí a bola pingando com você para você deixar as suas considerações finais, falar de repente de algum projeto novo aí que vai surgir e também deixar uma mensagem para todo mundo que assistiu aí a nossa live de hoje. O que eu gostaria de falar é o seguinte, que assim, as pessoas têm que estar mais antenadas. É aquele meu recado para o arquiteto ou para o empreendedor de real estate, o incorporador. Hoje a gente tem mercados que estão surgindo a todo momento. Não é só uma tecnologia que está surgindo coisa nova todo dia, né? Hoje você tem a multipropriedade, residencial de renda, o uso compartilhado, o co-living, o co-working, o micro-living, residência para seniors, estudantes. Eu não consigo falar aqui. A gente não vai ter esse tempo. Tem internet das coisas, os pré-fabricados. Não, mas Hoje você fica você vê... tranquilo que a gente já vai marcar uma outra live com você, porque imagina, todo mundo tá pedindo aqui. imagina. E aí você tem uma Vitacom, por exemplo, que virou uma Netflix de moradia, né? A JFL vendendo experiência de morar, tá tudo mudando. Então a gente tem que estar antenado. A gente tem que buscar repertório e lembre-se, ninguém inventa, ninguém cria nada, já foi tudo criado. Todo
mundo tem capacidade, é muito mais transpiração do que genialidade. Acho que esse é o recado. E, assim, o recado final, principalmente para os estudantes, né? Ter sempre postura de aprendiz, né? A gente é muito ignorante. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente é ignorante, porque a gente não sabia nada daquilo, né? Trabalhe sempre com ética, tá? Lembra que você vende sonho, você vende papel, né? E a sustentabilidade, que é uma palavra que está sendo muito machucada, está sendo mal usada, mal interpretada, mas ela é fundamental e quem não for sustentável está fora do mercado. Sim, Eu acho sim. que, para encerrar, eu poderia dizer isso. Eu acho que é mais importante. Aloysio, você deu um show aqui de, Imagina. de, de simpatia, de conteúdo. Muito legal, o pessoal tá assistindo aqui, tem bastante comentário em relação a isso também. Queria te agradecer, já queria deixar um convite aqui para a gente marcar mais uma live. Eu percebi que a gente não aprofundou, porque é muito assunto, mas a gente pode escolher outros assuntos aí e aprofundar. Foi uma honra para mim e para a universidade ter você aqui na nossa live. Queria te agradecer e vou deixar o seu espaço para dar o último tchau aí, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar com vocês. A gente está batendo esse papo. Valeu, muito obrigada, gente. Olha, até a próxima live da Unisanta. Boa noite a todos e ótima semana. Tchau, tchau. Tá.